Vamos falar hoje sobre doutrinas, usos e costumes. Como diferenciar o que é de Deus e o que é dos homens, né? Basicamente, a doutrina bíblica são todos os princípios inerentes de toda a essência humana. No fundo, por mais que uma sociedade compactue com coisas horrendas, no fundo, quando a gente questiona os princípios de Deus que são espirituais, se a gente for entrar no espiritual, a gente vai ver que aquilo é errado. Então, se a gente conseguisse andar sempre no espírito, a gente nunca erraria. Mas, muitas vezes, as tradições humanas levam a trazer uma confusão. Mas o que é de Deus, o que é tradição humana? Para dar um exemplo, né, bem conhecido sobre tradições humanas e o que é de Deus, no caso, é uma ilustração, óbvio. É que nem aquela historinha da mãe que corta, né, o peixe de determinado jeito, a cabeça e as barbatanas por último aqui. E lá pelas tantas, né, a filha que tá fazendo pro marido, o marido, por que tu corta? Por que tu não põe inteiro o peixe? Ah, não sei, minha mãe sempre fez assim. Aí a filha vai perguntar pra mãe, de belo dia, por que tu corta assim, mãe? Aí a mãe responde, porque a minha forma era pequena e para caber o peixe dentro eu tinha que cortar. Então, às vezes, a gente reproduz coisas que foram vindo e a gente não tem uma reflexão. Então, tem muitas coisas que as igrejas de hoje em dia carregam que para muita gente é importante, mas para muitas outras pessoas afastam elas da fé genuína, no caso. Por quê? Porque eu não vou me batizar porque eu não tô preparado. Então a pessoa acha que tem que estar perfeita e tem que estar... Eu gosto de usar calça, eu gosto de usar maquiagem, eu gosto de jogar futebol, né? Então, então a gente tem que saber diferenciar o que é de Deus e o que é do homem. Igualmente, no caso, em termos de doutrina bíblica, é um princípio de Deus, a doutrina. Se você pegar qualquer lugar que a gente vai fazer missão, no caso, você vai entrar nos lugares, você não pode falar que você vai falar de religião. Você vai lá para falar de princípios. O princípio abre portas, o princípio de Deus. Quais são os princípios? São as coisas que no fundo da alma humana a gente sabe que tá certo e que é errado. Você sabe que tem que obedecer a mãe e o pai. Você sabe que tem que cuidar dos bichinhos, não maltratar. Você tem que cuidar das plantas. Que você tem que agradecer a Deus pelo alimento. E por aí vai. Basicamente, então, princípio, todas as coisas imutáveis que a gente já tem por hoje em dia, seria então o básico daquilo. Então, da fé cristã é a palavra de Deus. Assim como a matemática tem os seus princípios básicos, a filosofia, a própria, enfim, química, física, tem os seus princípios e aquilo não pode mudar. Se mudar, né? E a gente sabe que a física, toda a matemática tem se comprovado com coisas bastante espirituais, né? Tem comprovado, mas o princípio tá ali. Isso se expande, é diferente. Mas o princípio é Deus em todas as coisas. Isso que é mais incrível. Inclusive nessas coisas a gente consegue ver Deus. E a tradição, então, ela meio que foi o homem que começou a colocar e foi reproduzindo. E essas práticas não são refletidas, né? Então a gente vai lá em Mateus 15:2, né? Jesus diz assim, tem um episódio que acontece onde os fariseus se chegam a Deus e perguntam para Jesus. Eles vieram de Jerusalém. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Eles perguntam. Por quê? Pois não lavam as mãos antes de comer. E Jesus responde. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam
que se alguém disser ao seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, Jesus falando. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso foi Mateus 15, 1, 9. Eu li todo o trecho ali. E se a gente for ver, todos os mandamentos, os homens dão um jeito de estar burlando. Não terá outros deuses diante de mim, o primeiro. Não fará imagem de escultura, não adorarás os outros deuses, no caso. Quantos dali mesmo não mataram? Que a gente sabe que se só tu proferir alguma coisa má contra o outro, você já está matando no seu coração. Jesus diz isso também. Não adulterarás. Quantos dali adulteraram? A palavra também diz que você olhar com intenções, você já está adulterando. Não furtarás. Se você pega um clips sem pedir, você está furtando algo que não é seu. Não dirá falsos testemunho. Isso a gente vê muito, inclusive dentro da igreja. Né? Às vezes as pessoas até se omitem de defender, vê uma acusação injusta e ficam, vou ficar na minha. Estão concordando no fim com aquele erro. Né? Não cobiçarás as coisas do seu próximo, a esposa do seu próprio, enfim. E por aí vai, santificar o sábado. Sabe, nem a gente, graças a Deus, hoje com Cristo, todos os dias é dele. A gente honra e santifica a ele todos os dias. Mas a gente tem que saber, todos os dias, a gente tem que ter um momento de santificá-lo. Porque ele nos fez para o louvor da sua glória. E na verdade, quando a gente se santifica o dia para ele, no caso, todos os dias. Ele tem total domínio das nossas próprias emoções, que o Espírito esteja nos dominando e cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Se a gente não faz isso, então, no caso do Antigo Testamento, né, os judeus, o sábado, tem os sabatistas, né, como é que é? O sétimo dia, o adventista do sétimo dia, eles têm a palavra muito forte, inclusive eles se pegam muito nesse mandamento. Quando a gente vem à graça, a gente consegue quebrar um pouco dessa lei, mas por quê? Porque tudo é dele. A gente sabe, Jesus disse, se você amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo, você cumpre todos esses mandamentos. E assim é. Então a gente tem que estar vigiando, sabendo que a gente está sujeito sim a estar pecando, mas graças à graça a gente consegue dia a dia renovar as nossas forças e ter a misericórdia de Deus, né? Então, a tradição é uma coisa muito comum, assim como dos fariseus, hoje em relação à Igreja Católica. Então, muita gente vem, né? Inclusive, porque quando eu falo de Cristo, eu nunca falo de religião. Por mais que dê para ver pela forma diferente como se fala, que a gente não é católico, eu já fui. Mas ele já vem, é a minha religião, né? A pessoa já vem, já corta. Então, quando a pessoa está aberta espiritualmente, ela ouve Jesus porque é o mesmo Cristo. Mas elas estão muito voltadas às tradições da igreja. E isso acaba fechando o entendimento delas para abrir espiritualmente a mente e o coração. Então, se fala em Cristo, eles já se fecham. E, infelizmente, né, as pessoas acabam se apegando no que o padre disse, o papa disse, o catecismo disse, e se esquecem que existe um Espírito Santo que está afim de dar todo entendimento a eles sobre a palavra de Deus e dar paz ao coração deles. E, inclusive, que é o grande problema, a igreja, ela tolhe a necessidade de todos serem santos. Ela coloca em alguns somente a necessidade de, esse aqui foi santo. Não, é para todo mundo a santidade. É para todo mundo deixar o Espírito Santo fluir, cumprir
o seu propósito aqui na Terra, sendo mão dele aqui na Terra. E no fim, por colocar a sua fé na mão de outra pessoa, você acaba sendo escravo do que ela fala. Então, o discernimento do Espírito, inclusive, é uma frase que eu ouvi muito, inclusive, da minha avó: se você ler a Bíblia, você vai ficar louco. Então, assim, eu já disse, uma pessoa já disse pra mim: não vou porque eu não quero ficar confuso. O que eu vou dizer, né? A gente tenta. Então, tradição, ela é viva na gente, a tradição de Deus, e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. São coisas diferentes. Então, quando a gente afirma, como eu falei ali, que essa é a minha religião, essa é a minha tradição, inclusive algumas igrejas evangélicas têm disso, acaba por não entender que existe muito mais. Jesus disse que a gente saberia um pouquinho ali, mas viriam coisas que naquela época não tinham ainda discernimento. Hoje nós temos conhecimento de mais ciência, de mais que a gente consegue ampliar a nossa visão, a nossa consciência mesmo do que é a vontade de Deus, né, para este século, para cada vida, segundo o Espírito Santo, né? Então, nós somos um povo, então, que tem a identidade definida por Cristo. Então, há basicamente 3 diferenças básicas quanto à doutrina bíblica e o costume puramente humano. Vou frisar bem isso aqui. Então, quanto principalmente à origem, então, a doutrina de Deus é divina. A origem é a doutrina divina, o costume é humano. Então, que é humano, né? Cabelo, né? Óbvio, não vai decotão na igreja para, né? Vamos ter senso de noção. Na verdade, você vai saber que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você vai preservar somente a tua emoção. Não sei, eu me sinto incomodada quando eu vejo algo que tá aparecendo demais, né? Em mim, no caso. Mas tem gente que precisa aparecer. Então tem que ver, será que você está glorificando a Deus em relação a isso? Igualmente, preciso ter cabelo comprido. Quem não tem cabelo comprido é assim, assim, assado. Quanto julgamento. Né? Igualmente, então, voltando aí no decote, voltando na saia curta, se a pessoa, dentro do coração dela, assim como os índios, já comentei, andavam nus, não há maldade, mas quando a pessoa se dá conta, o Espírito Santo convence, é o Espírito Santo quem faz. Então não precisa estar enchendo o saco das pessoas, sabe? Então assim, é costume, então a pessoa entra na igreja com um brinco, com um batom, uma saia, um dedo acima do joelho, pronto. Não quer entregar a vida para Jesus. Às vezes a pessoa é de décadas já convertida, né? As pessoas julgam pela aparência. Então, é o costume humano para aquela. E tem pessoas que, e para a glória de Jesus, tem a multiforme graça, várias igrejas, conforme o gosto, como a pessoa se sentir melhor. Tem pessoas que precisam desse costume humano. Amém, vai lá, seja feliz. Mas não impute isso nos outros, né? Então, quanto à origem, a doutrina divina, costume humano. Quanto ao alcance. Então, a doutrina é geral. Costume é local. Você vai lá para Bahia, tem um costume. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para a Turquia, você vai para a Índia, você vai para o Japão. No caso do Rio de Janeiro, Deus não é contra o carnaval, Deus é contra o pecado do carnaval. As pessoas seminuas se desejando e fazendo e acontecendo, as pessoas usando drogas, se usando do dinheiro público para roubar, né? Sabe que as escolas de sambas não declaram as coisas. Então, assim, o pecado. Então, se você está ali, tem blocos, né? A Jocum costuma fazer blocos. E tentar santificar nas pessoas que estão ali, conscientizar muito julgamento. Quantas pessoas não se convertem? Uma estratégia? É perigoso, óbvio, vai estar ali no meio, vai saber o que vai acontecer. Muitas pessoas vieram do vício ali,
chama, né? Mas se as pessoas estão firmes, quem somos nós para julgar, né? Então, a doutrina, no caso de alcance, é geral, no costume local, assim como nos séculos, né? Ou as ondas missionárias, as ondas de avivamento que houveram, sempre tudo para a glória de Deus. E independente do século que aconteceu, hoje nós temos a internet, então cada tempo tem sua forma de agir e chegar nas pessoas. E eu creio que nós vivemos os últimos tempos porque realmente, através da internet, a gente consegue chegar em locais mais longínquos, né? E onde não tem chegado a internet, há relatos que o próprio Cristo está chegando em espírito, se revelando a essas pessoas. Então, vigiemos, levamos a Cristo, seus princípios, né, a sua doutrina, que quanto ao tempo, a gente falou agora, também é imutável. É amor, é paz, é alegria. No caso, depois de Cristo, é a graça, é a santidade, desde os primórdios do povo judaico, a santidade. O povo ia para a guerra em santidade e vencia. Então, as pessoas que estavam com Deus tinham que estar buscando, fazendo. E o costume é temporário, né? Passa quanto ao tempo. Essa igreja hoje tem o costume de fazer atos proféticos. É um costume. Mas a profecia ocorre para que o povo não se corrompa. O que é dele, para não se corromper, é imutável. Bem? Então, a doutrina sempre vai gerar bons costumes, mas bons costumes não geram uma doutrina bíblica, porque as doutrinas bíblicas são eternas, são desde que Deus é Deus. E Ele vem e nos traz, né, para que a gente consiga estar sendo renovado. Na verdade, no momento que a gente se lembra do que é a essência de Deus, que é o que está dentro da gente, mais genuíno, não tem como errar. Que é abençoar a vida do próximo. Dia a dia estarmos buscando a sua vontade, estarmos santificando, nos perdoando o próximo, restaurando o que a gente trouxe de prejuízo para alguém, às vezes sem querer, né? Deixa ali sua oferta e vai depressa consertar com seu irmão. Mas se o seu irmão ter algum contrativo nisso, então você é o agente responsável por toda a transformação. Nós como os filhos de Deus. Então a gente tem que saber essa diferença básica como regra de fé e prática, que Deus é imutável, tudo que vem dele é santo e puro e é para todos em todo tempo. E o costume humano é temporário, passageiro, por mais que tenha sido maravilhoso, mas o que é dele permanece para sempre e a gente tem que permanecer nisso. Tua vida importa, o que tu faz hoje seja eternamente Deus glorificado. Amém. Deus abençoe.